O produto ele já vinha sendo ofertado pelos mesmos preços ou preços muito próximos ao da Black Friday ou Black Fraud. Vai começar agora o podcast do MPDFT. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do MP que a gente conta. Eu sou Lilian Corsino. E eu sou Marco Feitosa. Hoje vamos conversar sobre a Black Friday e das promoções que ocorrem durante o mês de novembro. E para falar sobre o trabalho do Ministério Público na defesa dos direitos do consumidor, nós recebemos hoje o promotor de justiça Paulo Roberto Binicheski. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Doutor Binicheski, a Black Friday é um período que movimenta bilhões de reais em vendas. Muita gente aproveita para fazer as compras de Natal. Como o Ministério Público tem acompanhado esse período de promoções? O Ministério Público tem acompanhado atentamente. O Ministério Público, já por experiência de outros anos, tem constatado muitas fraudes no sistema. A principal delas que a gente tem percebido é as falsas promoções. O produto ele já vinha sendo ofertado pelos mesmos preços ou preços muito próximos ao da Black Friday ou Black Fraud, né? E aí não há nenhuma real vantagem ao consumidor. Então o desconto, para ser um desconto real, ele precisa representar uma real vantagem ao consumidor, sob pena de ser caracterizada a chamada enganosidade. Doutor, se o consumidor se arrepender da compra, quais os direitos são garantidos por lei para ele? Normalmente essas compras nesse período, elas são feitas à distância ou pela internet. Ou de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor ele tem direito a desistir dessa compra até o recebimento da mercadoria, 7 dias após o recebimento efetivo da mercadoria. Pode devolver o produto sem nenhum custo, inclusive de frete, né? O frete quem deve arcar é o fornecedor. Mas claro que o consumidor precisa atentar para seguir algumas questões. Ele não pode romper a embalagem daqueles produtos que não podem ser violados a embalagem, sob a pena de ter que cumprir com o contrato. Certo. E no caso de propagandas enganosas, como o consumidor deve proceder se ele se sentir prejudicado? Olha, o consumidor pode procurar o Ministério Público ou PROCON de sua cidade ou fazer uma reclamação junto à plataforma.gov. Mas antes dele adotar esses caminhos, é importante que o consumidor confira adequadamente os termos da oferta recebida e reclamar junto ao fornecedor. Porque muitas das vezes o consumidor não percebe ou não tem uma atenção devida àquilo que estava sendo ofertado. O que quero dizer com isso? O fornecedor ele é obrigado a cumprir com a oferta nos termos que ele oferece. E muitas vezes o consumidor não percebe alguns detalhes. Claro que se esses detalhes forem subreptícios, foram escondidos ou forem definidos de uma forma para enganar o consumidor, aí se interpreta o contrato da forma mais benéfica ao consumidor. Quais são as práticas mais comuns que o MP identifica como abusivas durante esse período? É a chamada enganosidade, né, que é o produto que não tem um desconto real, ele já vinha sendo praticado aquele preço normalmente, e aí ele é inserido dentro da chamada semana de ofertas promocionais. Essa é a principal. Outra conduta maléfica, abusiva dos fornecedores é a venda de produtos que eles não dispõem para a entrega. Então, é uma forma de capitalização das empresas, principalmente nessa época que antecede já o pagamento final aí do 13º. As empresas muitas vezes usam isso para fazer caixa, para honrar os seus compromissos. Aí não entregam o produto ao consumidor, ficam enrolando e posteriormente eles cancelam essa compra porque eles não têm aquele produto para entrega. Nesses casos em que o consumidor não recebe o seu produto, como ele deve proceder? Olha, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem direito a 3 opções. Uma delas é exigir o cumprimento da obrigação da oferta, outra coisa é pedir abatimento do preço, outra coisa é a desistência da compra acrescida de perdas e danos. Doutor, quais são as práticas mais comuns que o MP identifica como abusivas durante a Black Friday? Quando houver uma danosidade coletiva, o Ministério Público vai investigar o assunto. É preciso que o consumidor efetue a sua reclamação junto aos órgãos de defesa do consumidor para que seja percebido esse tipo de fraude. Certo. E quais cuidados a pessoa deve ter antes de fechar uma compra? Eu acho que a principal, em razão da internet, do comércio eletrônico, é o consumidor apenas adquirir produtos de fornecedores confiáveis, que já com uma tradição no mercado, e não acredita em falsas promessas. O consumidor também precisa estar muito atento àqueles sites falsos que eles simulam ser o site verdadeiro. Doutor, estamos chegando ao final do nosso programa.
qual recado o senhor deixaria para quem quer aproveitar a Black Friday com segurança? Tenha paciência, observe atentamente as informações da oferta, verifique a confiabilidade do fornecedor e, principalmente, não acredite em ofertas milagrosas. Caso o consumidor precise, como ele pode acessar o Ministério Público? Muito bom esse questionamento. O Ministério Público hoje dispõe de um importante meio de acesso às promotorias de defesa do consumidor. É a chamada ouvidoria. O consumidor pode entrar no site do próprio Ministério Público e mandar a sua reclamação via ouvidoria, que chegará a um promotor e uma resposta ele terá sempre nesses casos. Outro meio eficaz ao consumidor é procurar o PROCON da sua cidade e o outro ainda, que também é muito eficaz, é fazer uma reclamação na plataforma consumidor.gov.br. Gostaria de agradecer a presença do senhor para conversar com a gente sobre um assunto tão atual. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês. Doutor. E a Promotoria de Defesa do Consumidor está sempre à disposição de todos os consumidores brasileiros. E é isso, pessoal. Não deixe de acompanhar todos os episódios do MP que a gente conta no Spotify e no nosso canal no YouTube. Até a próxima. Até a próxima.